Bem, coloca aqui a reportagem, inclusive do Paulo, para a gente trazer mais informações. Anderson Torres, como ele falou, esse depoimento que demorou uma hora e meia mais ou menos. O ex-ministro prestou esse depoimento na ação que investiga e que mira Jair Bolsonaro. Ele está preso desde janeiro, Anderson Torres, pela outra questão, mas ele participou por videoconferência e respondeu durante uma hora e meia perguntas feitas durante a oitiva. A defesa de Bolsonaro chegou a apresentar um recurso ao TSE para evitar esse depoimento de Torres, alegando que a medida seria impertinente e com pouco ou nenhuma utilidade processual, uma vez que o ex-ministro já foi ouvido no inquérito sobre os atos golpistas no Supremo Tribunal Federal. E Torres foi interrogado sobre a minuta do teor golpista, encontrado na sua residência naquela época, né? E o envolvimento também na reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros. Esse foi o foco desse depoimento de hoje. O ex-ministro também deveria explicar sua participação na live feita por Bolsonaro, que atacou o sistema eleitoral, isso em junho de 2021. Torres prestou esse depoimento na ação de investigação eleitoral que mira Bolsonaro por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Eu já chamo o Leonardo Sakamoto, nosso colunista de hoje aqui no nosso All News, para a gente falar sobre esse depoimento. E o que deve ter dito, né, Anderson Torres? Sakamoto já está aí conosco? Daqui a pouquinho o Sakamoto se conecta para falar conosco a respeito desse depoimento. Já está aqui comigo. Olá, Sakamoto, boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos e todas. Vamos lá, a gente não sabe o conteúdo, né? O que ele exatamente disse, mas a defesa de Bolsonaro tentou evitar que ele fosse. Qual é a importância desse depoimento, dessa investigação? E muitos falam, uma ação, uma investigação que pode tornar Bolsonaro inelegível. É um dos caminhos, é isso, Sakamoto? É o principal caminho, Fabiola. Há uma série de ações tramitando no Tribunal Superior Eleitoral que podem tornar Bolsonaro inelegível. Porém, de todas elas, essa AIGE, né, essa ação de investigação judicial eleitoral que trata daquela reunião patética organizada por Bolsonaro, né, dentro de uma dependência do governo federal, chamando embaixadores, chamando representantes de outros países para colocar em dúvida, para criticar e atacar o sistema eletrônico de votação, é a que tem mais chance de tornar Bolsonaro inelegível por uma série de razões. Ele usou estrutura pública, ele usou recursos públicos, ele colocou a TV Brasil, que é uma TV estatal, né, a TV pública, para transmitir aquela pouca vergonha que fez com que o Brasil passasse vergonha em todo mundo, colocando em dúvida a justiça eleitoral, colocando em dúvida as urnas eletrônicas, colocando em dúvida a totalização dos votos. Ou seja, ele utilizou uma estrutura pública que ele não tinha direito, ele não pode, como presidente da República, fazer daquilo uma atividade de campanha, e é assim que tem sido visto pelo PDT, né, que fez o ajuizamento dessa ação, sendo visto aquilo como um ato de campanha utilizando recursos públicos. E nessa ação é que entrou o quê? É que entrou esta minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, que depois se tornou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, né, Anderson Torres. Né? Anderson Torres foi preso, né, teve um mandado de prisão expedido, ele estava nos Estados Unidos, ele assumiu, foi para os Estados Unidos, nesse ínterim, no dia 8 de janeiro, houve o caos, houve a invasão e a depredação, a vandalização por golpistas do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Anderson Torres foi responsabilizado pelo Supremo, né, por conta disso. Ele foi preso para impedir, interferir nas investigações, e agora ele depôs porque foi encontrada na casa dele essa minuta golpista, em que dava ao Exército e às Forças Armadas poderes para intervir aonde? Exatamente no Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pelas urnas eletrônicas, que é responsável pelo sistema eletrônico de votação, anulando a votação para a presidência da República. Aí, essa minuta golpista entrou nessa ação, né, que tem um potencial de tornar Bolsonaro inelegível. Fabiola, só para finalizar, a gente conversa, né, com ministros do TSE, com pessoas do TSE, e há uma chance muito grande de Bolsonaro se tornar inelegível por conta dessa ação. De todas as ações, essa é a principal, e há elementos fortíssimos para que o presidente não possa se candidatar pelas próximas duas eleições presidenciais.
São ações que estão interligadas, ô Sakamoto, porque tem essa questão dos embaixadores também é muito grave, né? Os embaixadores, a questão da minuta, é uma ação só ou são várias ações? Então, como eu falei, essa ação dos embaixadores que tinha Dos sido embaixadores. aberta, desse ato, né, que envolve embaixadores, essa micareta golpista que ele fez no Palácio, chamou os embaixadores para o Brasil passar vergonha, para falar mal de urna eletrônica, para fazer narrativa golpista. Nessa ação foi incluída essa minuta golpista. Essa minuta golpista, encontrada depois, já este ano, na casa de Anderson Torres, pela Polícia Federal, numa investigação, houve um pedido para que fosse incluída dentro dessa ação dos embaixadores, por conta dessa coligação que eu falei. Você tem o quê? Você tem uma minuta em que daria poderes para os militares para interferir nas eleições, para interferir no TSE, exatamente, para interferir nas urnas eletrônicas, no sistema eletrônico de votação, no TSE, né, para poder desfazer o resultado da eleição, usando esse mesmo tipo de justificativa que Bolsonaro usou com os embaixadores. A defesa de Bolsonaro não gostou na época, reclamou, disse que eram coisas diferentes, mas a ação tinha sido mantida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro Benedito Gonçalves, e depois foi confirmada pelo plenário do TSE. Agora tem a ação